Fala comigo, meus queridos, tudo bem com vocês? De boas? Vamos aí para a parte 2 dos conceitos de frações, né? Então nós vimos na nossa primeira aula de frações o conceito, e aí nós vimos o que é uma fração, a ideia inicial de frações, e nós vimos as classificações das frações, frações próprias e impróprias. Agora segue o baile, vamos continuar aí com a nossa aula de frações, e nessa aula, agora nesse vídeo, nós vamos falar dos nossos números mistos, tá certo? Então ainda falando da parte introdutória das frações, tá bom? Espero que estejam todos bem, vem comigo, se não é inscrito, se inscreva, tá? Já deixa o seu like, curta esse vídeo, deixe os comentários, que vai ajudar bastante aí no engajamento do nosso canal. Beleza, galera? Bom, números mistos. Olha só, eu vejo muita gente com dificuldade em entender números mistos. E aí, números mistos, vamos pensar na palavra misto. O que é misto? É que tem coisas diferentes. Então, eu vou ter um número que tem coisas diferentes. Professor, o que são essas coisas diferentes? Galera, essas coisas diferentes, nós vamos ter nossos números mistos, nós vamos ter duas coisas diferentes. Nós vamos ter os números inteiros ou números naturais, tá? E nós vamos ter os nossos números fracionários, certo? Então, nos nossos números mistos, nós vamos ter uma junção de dois números fracionários. Nós vamos ter a junção de dois números, os números inteiros e os números mistos, tá? E essa é a ideia aí dos nossos números mistos, tá? Então, os números mistos não vai ser uma coisa só, vão ser duas coisas, tá? Então, vamos lá, primeiro exemplo aí de números mistos. Galera, muito tranquilo, muito sossegado, olha só. Eu vou escrever aqui para vocês 3 inteiros e 1/3. Esse cara é um número misto, mas por que, professor, que esse cara aqui ele é um número misto? Olha aqui, galera, esse cara é um número misto, por quê? Porque eu tenho o 3 como a parte inteira e tenho o nosso 1/3 como parte fracionária. Duas coisas juntas. Por isso que é um número misto. Uma parte inteira e uma parte fracionária. Quem que é a parte inteira? A parte inteira são os números, nossos números naturais. 3. Quem que é a nossa parte fracionária? Aquilo que tem fração. 1/3. Então isso é um número misto. Nossa, professor, e vamos lembrar daquilo que eu falei para vocês lá da ideia de fração. Essa ideia de número misto traz ideia do quê? Traz ideia, olha como que eu leio esse cara, 3 inteiros e 1/3. Esse cara, ele está falando do quê, galera? Está falando que eu peguei, de um total, eu peguei 3 totais mais 1/3 do quarto total. Ou seja, eu peguei, de um total, eu peguei 4 totais, tá certo? Peguei 3 inteiros e da última quarto total, eu não peguei tudo. Eu peguei quanto? Eu peguei só uma parte. Que parte é essa? 1/3. Tá certo? Então, isso são os nossos números mistos. Tá certo? Outro exemplo aqui de número misto, para vocês entenderem. Os nossos números mistos, eu posso ter esse cara aqui, ó, 5 inteiros e 1/7. Isso aqui é um número misto. 5 inteiros, eu peguei 5 partes inteiras, e da sexta parte, eu não peguei um inteiro. Eu peguei quanto, professor? Peguei 1/7. Tranquilo? Fácil? Difícil? Tranquilo. Mas, professor, os números mistos, eles até entendi o que são os números mistos, mas tem mais coisas aí? Tem mais coisas. O que coisas são essas, queridos? São as transformações. Porque os nossos números mistos, eles podem ser escritos em formas de frações impróprias. Então, nós temos aqui nos nossos números mistos as transformações. Então, eu vou transformar um número misto em uma fração imprópria. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeira transformação. Então, eu vou fazer primeira, e aí eu vou colocar aqui, número misto em fração imprópria. Beleza? Como que eu faço isso? O que vai acontecer aqui? Vem comigo. Não é difícil, galera. Imprópria. É bem sossegado, tá certo? Vamos pegar esses dois exemplos aqui que o professor colocou para vocês lá em cima. 3 inteiros e 1/3. Bom,
3 inteiros e 1/3. Quero transformar esse cara em uma fração imprópria. Vamos lembrar lá da fração imprópria? Fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. Então eu tenho que transformar esse número que tem uma parte inteira e uma parte fracionária, eu tenho que transformar ele em uma fração imprópria, tá? Como que sucede aqui, professor? Olha só, bem tranquilo. Eu vou pegar a parte inteira, quem que é a parte inteira? 3, e vou multiplicar pelo denominador, 3. Nesse caso, os dois números são iguais, mas vocês vão ver no outro exemplo que vai ser diferente. Então, tu pega lá, parte inteira vezes a parte fracionária, o denominador, 3 vezes 3. Multiplica. Beleza, tranquilo? Desse valor, você vai pegar e vai... esse resultado aqui da multiplicação, você vai somar com o seu numerador. Quem que é o numerador da parte fracionária? 1. Então, 9 mais 1, 10. Portanto, quem que vai ser a sua fração imprópria? Esse resultado vai ser o seu numerador, 10 é o numerador. E quem que vai ser o denominador? Continua o mesmo, o denominador não altera, é o mesmo, olha só que maravilha. 10/3. 10/3 é a mesma coisa que 3 inteiros e 1/3, ou seja, você pode escrever 3 inteiros e 1/3, como também pode escrever 10/3. Não muda, tranquilo? Vamos pegar o outro cara lá, olha só, 5 inteiros e 1/7. Como que eu faço essa transformação aqui, professor? De boas, galera, sem BO. Olha só, lembre da regrinha. Vou pegar a parte inteira, que é 5, e multiplico pelo denominador, 5 vezes 7. Parte inteira vezes denominador, 35. Desse resultado, 35, você vem aqui, ó, e adiciona 1. Por que 1, professor? Você vai adicionar o numerador. Os dois são 1, né? Eu vou dar outro exemplo para não ficar só 1 aqui, vocês acharem que é sempre por 1. Vou adicionar ao numerador. No caso, o numerador é 1, 35 mais 1 virou 36. Acabou. Esse cara, o resultado dessas operações nossas, ele vai virar o nosso numerador, 36, e o denominador não muda. O denominador é sempre o mesmo. 36 sétimos. Fácil, galera? Difícil? Bem de boas, né? Bom, mais um exemplo aí só para fugir do 1 ali, para vocês não acharem que é via de regra, tá? Então vamos lá, 8 inteiros e 5 nonos. Tá aí. Como que eu represento isso aqui em forma de número de uma fração imprópria? Vou pegar a parte inteira, que é 8, e vou multiplicar pelo meu denominador, que é 9. 8 vezes 9, 72. Do resultado dessa multiplicação, eu adiciono o numerador. Quem que é o numerador? 5. Então, é sempre o numerador. 72 mais 5, 77. O resultado dessa operação, esse cara vira numerador e o denominador é sempre o mesmo. Acabou. Tranquilo, gente? Favorável? Sossegado? Bem fácil, né? Então eu posso transformar esse cara aí. Agora nós temos, aqui eu transformei um número misto em fração imprópria. Agora eu posso transformar também, queridos, segunda transformação, são só duas. Eu posso transformar uma fração imprópria em número misto. Agora é o contrário, fração imprópria em número misto. Como é que fica então esse cara lá? Bom, como é que fica? Esse cara vai ser, vamos pegar um exemplo aqui, pegar uma fração imprópria. 8 terços. Numerador, não se esqueça, o numerador maior que o denominador. Então, como é que eu faço para transformar? Divide.
Toda fração é uma divisão, toda divisão é uma fração. Então você vai pegar e vai dividir. Não se esqueçam, sempre seguindo a ordem, numerador divididos pelo denominador. Então 8 divididos por 3. Bom, 8 divididos por 3, quantas vezes o 3, quantos inteiros do 3 cabe no 8? 2 inteiros. 2 vezes 3, 6. 8 menos 6, 2. Pediu para parar, parou. Parou aqui, não vai fazer número decimal, não vai botar vírgula, não. Para por aqui. Daqui você já vai montar quem que vai ser o seu número misto. Quem que vai ser, professor? Vocês viram que eu falei na hora da divisão? Quantas partes inteiras do 3 cabe no 8? 2 partes inteiras. Então, o meu quociente vai ser o meu número inteiro, 2 inteiros. O meu resto vai ser o numerador e o denominador continua o mesmo. Então, 8 terços representam 2 inteiros e 2 terços. Olha que maravilha, gente. Sossegado, favorável. Então, é isso. É pegar e dividir numerador pelo denominador para no resto, e aí o quociente, o resultado da divisão, é a parte inteira. O resto dessa divisão, ele vira numerador e o denominador continua o mesmo. Mas, professor, e se o resto der zero? Gente, se o resto der zero, então quer dizer que vocês não vão ter uma fração imprópria, não vão ter um número misto, vão ter um número inteiro, né? Se eu estou dividindo o numerador pelo denominador e o resto é zero, quer dizer que é uma divisão exata. Resto zero é divisão exata. Então você não tem fração, você tem um número inteiro. Mais exemplo, vamos lá, claro, eu não vou deixar vocês na mão, não sou desses, né, queridos? Então vamos pegar comigo lá, mais um exemplo aqui, ó. Acompanha aqui, 17 quartos. Numerador maior que o denominador, vou dividir numerador pelo denominador. Então tu pega lá e faz 17 divididos por 4. Quantas partes inteiras do 4 cabe no 17? 4, né? Então eu tenho 4 vezes 4, 16. 17 menos 16, restam 1. Então, como que fica a minha fração, o meu número misto? Como que eu monto o meu número misto? Tranquilo. O seu número misto vai ser quem? Vai ser o quociente. Quem que é o quociente? 4. O seu resto vira numerador e o denominador continua o mesmo. Então, 17 quartos é a mesma coisa que 4 inteiros e 1 quarto. Fechou, queridos? Tranquilo? Dúvidas no comentário aí. Mais um e eu encerro esse cara aí. Mais um, porque 3 é show de bola. Olha só, vamos pegar aqui 20 terços. 20 terços. Então, eu vou dividir numerador pelo denominador. 20 divididos por 3. Quantas partes inteiras? 6. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18 restam 2. Então, como que fica a nossa fração aqui? Como é que fica o nosso número misto? Vai ficar aqui, ó, 6 inteiros. E quantos de parte fracionária? Resto vira numerador e o denominador continua o mesmo. 6 inteiros e 2 terços. Tranquilo, queridos? Muito obrigado aí pela presença de vocês em mais uma aula de fração. E encerramos aqui essa primeira parte, que é sobre os conceitos, a parte introdutória de fração. Dúvidas no comentário, deixe o seu like e até mais. Obrigado. Beijos!